Olá pessoal, agora nós vamos passar para a dilatação volumétrica e a dos líquidos. Lembrando que na aula passada, da semana passada, nós estávamos falando sobre dilatação. Nós vamos continuar com a sua dilatação, só que na semana passada nós discutimos a dilatação linear e a dilatação superficial. E hoje nós vamos discutir a dilatação volumétrica e a dos líquidos. Então vamos lá. Bem, pessoal, a gente tinha visto que a dilatação linear ela é dada por três características, que é o comprimento inicial, que era representado por L0, o seu coeficiente de dilatação, que é representado pelo alfa, e a variação de temperatura, que era o nosso ΔT. A função matemática que falava sobre a dilatação linear era ΔL igual a L0 vezes o alfa vezes o ΔT. E da dilatação superficial era ΔS, a área inicial, o beta, que é 2 vezes o alfa, vezes o ΔT. E agora nós vamos falar da dilatação volumétrica. Quando é que se considera dilatação volumétrica? Pessoal, em todos os casos aqui ele representa os tipos de dilatação. Aqui no caso da figura A, ele está dilatando uma barra de ferro. Observe que o comprimento da barra de ferro é muito maior que o seu diâmetro. Então, ele tem um comprimento linear maior do que as outras grandezas. Então, é uma dilatação linear. Aqui, pessoal, na figura B, observa-se que a dilatação de área é muito maior do que a altura do objeto. Então, a sua área é maior do que todas as outras dimensões. Então, aqui nós estamos falando de dilatação superficial. Agora, quando nós estamos falando de qualquer corpo que as dimensões são necessárias, todas as dimensões, as três, comprimento, altura e largura, então nós vamos falar de dilatação volumétrica. Observem, pessoal, que a dilatação é sempre volumétrica, pois as moléculas se afastam uma das outras, porque elas recebem energia. Mas aí tem alguns casos que nós podemos desprezar. Então aqui vai ser apenas uma dimensão, que é a dilatação linear. Na figura B a gente vai trabalhar com duas dimensões, que são superfícies. E na figura C nós vamos trabalhar com volumétrica, que nós vamos ter que trabalhar com as três dimensões. Então, pessoal, como é que a gente calcula a dilatação volumétrica? Você já deve ter notado um padrão na dilatação, que é a variação do seu volume, ela vai depender do volume inicial vezes um coeficiente de dilatação volumétrica, que é representado pelo gama, vezes ΔT. Então, pessoal, ó, variação do volume, volume inicial, coeficiente de dilatação volumétrica, parece um Rzinho, certo, pessoal? Mas é uma letra grega. Você vai ver a figura melhor lá no livro. Vezes a variação de temperatura, certo? Muito parecido. Lembrando que o gama é 3 vezes o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear. Então, pessoal, agora nós vamos falar da dilatação térmica dos líquidos. O que é que tem de diferente dos líquidos, já que o líquido é um volume? Bem simples, pessoal. Acontece que quando a gente vai falar de líquidos, nós temos também que falar do recipiente, porque no caso do líquido, ele sempre tem que estar dentro de um recipiente. Então a gente vai ter que considerar a dilatação do recipiente. Então nós vamos ter que falar de dilatação volumétrica do recipiente e dilatação volumétrica dos líquidos. Agora observe na figura o que vai acontecer.
Você tem aqui um nível, essa primeira figura aqui do líquido amarelo, tem um nível, e aí você joga calor, aumentando a temperatura do líquido e do frasco, os dois corpos vão dilatar. Então aqui você vai ver um volume inicial V0 e aqui depois você vai ver o volume final V. Aí você fala, professor, para a gente saber qual foi a dilatação do líquido, basta verificar a variação do volume do líquido. E a resposta é não. Por quê? Porque no momento que o líquido dilata, o recipiente também dilata. E ele vai dilatar de maneira diferente, porque ele tem coeficientes diferentes. Porque o coeficiente de dilatação depende do material. Então veja a outra figura do líquido vermelho. Então ele colocou aqui um tubo que a gente chama de ladrão, que é por onde o líquido vai vazar caso aumente o seu volume mais do que o do recipiente. Então observe o que aconteceu. Dilatou e aí ele vai derramar o líquido. Derramado o líquido. Então o que acontece? O volume do líquido extravasado equivale à dilatação aparente. Olha só, que palavra é essa? Agora nós vamos ter que falar da dilatação real e dilatação aparente. O que é a dilatação aparente? Dilatação aparente, pessoal, é aquela dilatação que aparenta ter para você, só que ela não é uma dilatação real. Por quê? Porque, como vimos, o recipiente vai dilatar e a gente não vai conseguir enxergar a dilatação do recipiente. Geralmente, pessoal, o recipiente dilata muito menos que o líquido, certo? E por isso você não consegue enxergar. Mas há uma dilatação do recipiente. Então, nós vamos ter que falar dilatação real, a dilatação aparente, que é aquela que você vê, que não é real, e a dilatação do recipiente em si. Então, pessoal, vamos responder aqui algumas questões sobre o assunto de dilatação dos líquidos. Um recipiente de vidro cujo coeficiente de dilatação volumétrica é 27 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. Está completamente cheio com 3.000 centímetros cúbicos de um líquido a uma temperatura de 20 graus Celsius. Aquecendo o conjunto a temperatura de 80 graus Celsius, observa-se o transbordamento de 6 centímetros cúbicos do líquido. Determine o coeficiente de dilatação aparente do líquido, o coeficiente de dilatação volumétrica real do líquido. Vou desenhar aqui um recipiente. Nesse recipiente estava totalmente coberto de um líquido. Ele tem um volume inicial de 3.000 centímetros cúbicos. A temperatura inicial é de 20 graus Celsius. O coeficiente de dilatação volumétrica do vidro, então o coeficiente de dilatação volumétrica do vidro, ele é 27 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. E aí ele vai aquecer todo o sistema para 80 graus Celsius. E observou que houve um transbordamento do líquido de 6 centímetros cúbicos. Por que transbordou? Simples. O coeficiente de dilatação volumétrica do líquido é maior do que o coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente. Então, essa parte aqui, 6 centímetros cúbicos, é a nossa dilatação volumétrica aparente. Porque a gente pode pensar que a dilatação do líquido foi de 6 centímetros cúbicos, mas não foi. Por quê? Porque o recipiente também dilatou. Ele tem que ser um valor menor. Mas a questão não quer saber isso. A questão quer saber o coeficiente de dilatação aparente do líquido. Isso aí é a dilatação. Então, ele é o nosso ΔV aparente. Então, ΔV aparente é igual ao volume inicial aparente vezes o coeficiente de dilatação volumétrica aparente vezes a variação de temperatura. A questão já nos informou
que a dilatação aparente foi de 6 centímetros cúbicos. O volume inicial aparente é a mesma do recipiente no começo, que é de 3.000. O coeficiente de dilatação aparente é o que ele quer determinar. E a variação de temperatura começou de 20 e foi para 80, então ela é de 60 graus Celsius. Então, isolando o coeficiente de dilatação volumétrica, nós vamos ter que 3.000 vezes 60. Então, o coeficiente de dilatação aparente vai ser de 1/3, simplificando a fração, certo? 1/3 vezes 10 elevado a menos 4, porque tem esses 4 zero aqui embaixo. Então, fica 10 elevado a 4. Quando ele vai para cima, fica 10 elevado a menos 4. Então, graus Celsius a menos 1. Pode deixar em forma de fração, não tem problema. E a letra B, ele quer saber qual é o coeficiente de dilatação volumétrica real do líquido. Real do líquido. Então, pessoal, na letra B, ele quer saber qual é o coeficiente de dilatação volumétrica real do líquido. Então, nós sabemos que a variação do volume real vai ser a variação do volume aparente mais a variação do volume do recipiente. A variação do volume real vai ser quem? 3.000, que é o volume inicial, vezes o coeficiente de dilatação real, vezes a variação de temperatura, que foi de 60. A variação do volume aparente, ele já dá na questão, a gente já viu que ela é de 6 centímetros cúbicos. Mas, quem é o volume inicial, continua sendo os 3.000 centímetros cúbicos, vezes o coeficiente de dilatação do recipiente, que a questão dá, que é 27 vezes 10 a menos 6, vezes 60, que é a variação de temperatura. Você isolando o R e fazendo as continhas, passa esse 3 para cá, o 60 para cá, você vai encontrar um valor aproximadamente de 6,03 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1. Dê uma conferida aí, viu, pessoal? Fácil, não é não, pessoal? Então vamos para frente. Então nós vamos para a nossa última questão, que está apagado, mas é a questão 13 do livro de vocês. Os postos de gasolina são normalmente abastecidos por um caminhão-tanque. Nessa ação cotidiana, muitas situações interessantes podem ser observadas. Um caminhão-tanque cuja capacidade é de 40.000 litros de gasolina foi carregado completamente no dia em que a temperatura ambiente era de 30 graus Celsius. No instante em que chegou para abastecer o posto de gasolina, a temperatura ambiente era de 10 graus Celsius, devido a uma frente fria. E o motorista observou que o tanque não estava completamente cheio. Então, o volume diminuiu do combustível. Por quê? Porque começou com 30, depois ele estava a 10 graus Celsius. Houve uma diminuição da temperatura, então houve uma contração térmica, que é o inverso de dilatação térmica. Sabendo que o coeficiente de dilatação da gasolina é 1,1 vezes 10 elevado a menos 3, e considerando desprezível a dilatação do tanque, então ele pede para você desconsiderar a dilatação do recipiente, é correto afirmar que o volume do ar em litros em que o motorista encontrou o tanque do caminhão foi de... Então ele quer saber agora só simplesmente a dilatação volumétrica, porque ele não quer considerar o recipiente, que é o próprio tanque. Então vamos lá. Então nós temos o volume inicial de 40.000 litros. Então nós temos o volume inicial 40.000 litros. Nós temos a temperatura inicial de 30 graus Celsius. Nós temos a temperatura final de 10 graus Celsius. Nós temos o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido, que vai ser de 1,1
vezes 10 elevado a menos 3 graus Celsius a menos 1. E ele quer saber o volume do ar. Bem, a variação do volume é o volume inicial, coeficiente de dilatação, vezes a variação de temperatura. Então, quem é o volume inicial? 40.000 litros. Vou colocar aqui 4 vezes 10 elevado a 5, né? Nós temos 1, 2, 3, 4. Opa! Então, nós temos aqui o volume inicial de 40.000 litros. Então, nós temos o volume inicial de 40.000 litros. Vezes coeficiente, 1,1 vezes 10 elevado a menos 3, vezes a variação de temperatura, que foi de 20 graus Celsius, que estava de 30, passou para 20. No caso, ele passou para menos 20. Então, 10 elevado a 3 é a mesma coisa de cortar aqui 3 zeros. Nós temos 40 vezes 1,1 vezes 20, que vai dar 880 litros. Então, com essa mudança, a variação do volume da contração negativa, né? O volume vai ser negativo, vai ser de menos 880 litros de combustível. Então, a alternativa correta será a letra E. Então, pessoal, por hoje é só. Na próxima aula a gente vai resolver mais questões sobre o tema. Não esqueça de estudar o livro texto de vocês. Abraço, até mais.